Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o Cleudio Bueno, meu companheiro que faz o trabalho lá na Pax de Xamanismo Crístico há 30 anos, e hoje ele vai estar falando sobre a chamatrina. O Bueno é arquiteto, é discípulo da grande Fraternidade Branca Universal, xamã crístico e palestrante. Então vamos dar boas-vindas ao Cleudio Bueno para que a gente possa estar falando, quer dizer, ele vai estar falando sobre a energia da chamatrina no nosso coração. E eu quero convidá-los amanhã. Eu converso com a nossa querida Valquíria Lacerda. Ela vai estar falando sobre toda a energia desse nosso novo tempo de mudança, de precipitação. A Valquíria, que faz parte lá da nossa equipe, a turma de base da Pax, voluntária, ela vai amanhã abordar o Conselho Kármico e a bem-amada Mãe Kuan-Yin. Então amanhã às 5 da tarde, espero todos vocês aqui para que a gente possa estar conversando com a querida Valquíria nesta energia, tá bom? Então vamos aguardar aí o Bueno entrar. Eu não vi ainda, acho que ele ainda não apareceu. E aí, família Pax da Pax, vai estar aberta fisicamente a nossa sede somente esse final de semana e o outro. E daí já praticamente terminou o ano, né? Porque daí no final de semana seguinte é Natal e no outro Ano Novo. E como nós estamos abrindo só sexta, sábado e domingo, então para quem for fisicamente na sede da Pax, é esse final de semana que você tem a oportunidade de estar lá com a gente, ou no próximo final de semana, tá bom? Buenicho, não consigo te colocar no ar. Você tem que pedir para falar. E é iniciar o nosso bate-papo sobre a chamatrina, essa energia tão forte que nós temos aí no nosso corpo tridimensional. Muito bem. Bem-vindo! Oi. Tá complicada a internet um pouquinho hoje, né? Então, vamos lá ver o que dá para fazer. Deu certo. Carmen, então, deu. Vamos fazer a oração do Arcanjo Miguel e depois iniciar, né? Vamos fechar os nossos olhos, então. Pedimos a proteção e a presença do Arcanjo Miguel nas nossas vidas, na vida das pessoas que nós amamos e principalmente aqueles que estão em nosso torno nesse momento da vida. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade. Que a vossa proteção permaneça conosco, sempre por toda a nossa experiência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permitir que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. Afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e as influências sombrias que pairam sobre as nossas mentes. Fazei de nós um servidor da luz que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins materiais, espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permitir que a nossa inspiração, intuição, doação seja como a vossa espada, para dar-nos a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja sempre ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade seja vossa. Que o vosso escudo seja o anteparo das nossas más qualificações do ego em nossas ações. E fazei de nós um mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida, ser manifestada aqui e agora e por toda a nossa eternidade. Amém. Muito bem, pediram que a gente falasse um pouquinho a respeito da chamatrina, Carmen. Pois é. E a chamatrina, como você sabe, e aqueles que acompanham as nossas vivências do xamanismo crístico, ele é um capítulo à parte. Geralmente ele é feito em 3 horas e meia e 4 horas e meia para explicar todo esse conteúdo. Isso quando a gente não sai às pressas, que o pessoal ainda perguntando, a gente entrando no carro para ir para o programa da rádio meio atrasado.
porque é um assunto muito apaixonante, é um assunto que tem muito ao que se dizer e também é um assunto que faz parte, vamos dizer assim, da nossa busca. Claro. Né? Eu acredito que todos nós, de uma certa maneira, num certo momento das nossas vidas, ou a gente já assistiu um filme, ou já brincou de caça ao tesouro, como se a gente fosse os verdadeiros piratas, né? Na busca daqueles tesouros que a gente via no cinema, aquelas embarcações aqui da América do Sul para o velho continente, onde tinha riquezas e riquezas, que às vezes essas caravelas, através do mau tempo ou dos recifes, eram afundadas e se perderam durante os tempos. Mas existem muitos caçadores de tesouros até hoje, inclusive programas especiais que falam sobre isso. A chama-trina é mais ou menos isso. É uma busca de um tesouro. Só que cada um, através da sua vida, tem um mapa. E esse mapa é único. A gente não vê na história da espiritualidade humana e na iluminação e nem na ascensão dos grandes seres da humanidade e que estiveram nesse planeta, essa iluminação, essa ascensão se darem igual ou da mesma forma para outros. Ela é única. Sim. Ela é única, ela é um mapa único. Você fez o seu, veio com ele e está nessa busca de achar o seu tesouro. Bom, se a chama-trina é um tesouro, eu tenho que voltar lá nos primórdios, eu tenho que voltar lá na concepção inicial para que a gente tenha uma sensação do início do mapa. Que esse início do mapa, na verdade, foi dado para todos nós. Sim. Como se fosse um tabuleiro onde vai se iniciar o jogo e você, em vez de ter uma jogada, você tem duas. Né? O Criador deu para a gente duas jogadas. Cada um que vai iniciar esse jogo, em vez de iniciar com uma jogada, eu vou dar uma de brinde. Então, começa com duas. Tá bom? Tá bom. Então, você vai jogar e você vai iniciar o jogo com duas jogadas. Esse início, ele vem com Moisés. Ele vem com Moisés nos 5 principais livros que deu início o conjunto de livros que a gente chama de Bíblia. E o primeiro livro é o primeiro livro de Gênesis. No primeiro livro de Gênesis, logo no capítulo 1, entre os versículos 26 e 28, nos diz que nós fomos criados segundo a imagem e a semelhança de Deus. Bom, só aí já é, vamos dizer assim, a segunda jogada. Porque a primeira você pode ter jogado e falado assim, volta 2 casas. Você nem começou, não dá para voltar 2 casas. Mas na segunda, quer dizer, você recebeu um brinde. Quer dizer, você andou uma casa. Queira ou não queira, você andou uma casa. E ali nós já temos assim uma coisa para a gente começar a pensar. O que é essa imagem e semelhança a Deus? Porque, evidentemente, eu não sou igual a você, você não é igual a mim, e certamente nós não somos iguais, nem na aparência, nem na construção dos nossos pensamentos, nem na construção das nossas ações, dos nossos sentimentos, para aquilo que nós estamos fazendo aqui, que é a busca do nosso tesouro. E eu fico imaginando, puxa vida, o que podia ser a imagem e a semelhança de Deus, senão aquilo que todos nós poderíamos ter? Todos. Bom, pelo menos que somos humanos, evidentemente, porque ele nos criou à sua semelhança. Bom, só pode ser alguma coisa que seja premente a todos sem exceção. E essa coisa premente sem exceção não são os dentes da boca, o mesmo número de dentes. Porque é muito difícil imaginar Deus, o Criador, de dentes. Não é também a nossa corrente sanguínea, a coluna vertebral. E
todos os aparatos que nós temos no corpo físico. Porque nós não podemos imaginar Deus e nem o Criador com um corpo físico. Nós vamos imaginar sempre ele com a maior e melhor sintonia de energia possível e mais leve, e não denso como nós somos. Muito bem. Nós já estudamos aqui, se você se lembrar, nós já estudamos aqui um pouco do rejuvenescimento e da mortalidade, quando nós falamos do RNA. Pois é, o RNA, que hoje, inclusive, está em uma das vacinas que a gente toma contra a gripe, né? Um dos laboratórios trabalha com o RNA mensageiro, né? Que é uma coisa totalmente nova. Mas nova entre aspas, porque os cientistas já sabem dele há muito tempo, justamente buscando esse rejuvenescimento e essa imortalidade. Deram-nos até um prazo, que em 2045 tudo isso estará solucionado. A humanidade estará envolta à sua imortalidade. Só temos que pensar depois na questão do rejuvenescimento, né? E não adianta nada você ter lá 90 anos, 95, 104 anos e estar nas mesmas condições e preservações dessa idade. A gente quer um rejuvenescimento com a imortalidade. Então, a humanidade, de uma certa forma, ela vai também resolver isso. Outra coisa que a gente tem que imaginar, que nós falamos aqui de paradigmas, que nós falamos aqui de Matrix, que nós falamos aqui de várias situações onde a ciência está presente em nossas vidas. Mas a ciência, ela também, ela evolui através do seu tempo. Assim como toda a espiritualidade, desde a formação desse planeta, ela tem evoluído. Tanto dos seres que vieram para cá, como aqueles que já foram e voltaram para suas casas. Assim também dizia o Mestre Jesus, né? Na casa de meu pai existem muitas moradas. Então nós não estamos sozinhos também no universo. Você pode perguntar para mim agora, como alguém deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com a chamatrina? Tem tudo a ver, porque como é uma busca do tesouro, esse tesouro está em todos os lugares. E de uma forma tão diferente que você fez o seu mapa e tem que buscar em tudo que se apresenta ao seu redor a próxima casa para você andar em busca dele. Porque a sua finalidade é isso, é buscar a sua liberdade. Sim. Por isso hoje nós estamos, né, na era de Aquários, né, na idade de ouro, que nada mais é do que a era da liberdade, que é o grande patrono, o patrono também da nossa casa espiritual, que é o Mestre Saint Germain. A ascensão e a iluminação, ela dá justamente essa liberdade, que tanto ele quer para nós, que tanto ele almeja para nós e para a humanidade, e que todos que vieram aqui tiveram a sua contribuição. Mas ninguém tem uma contribuição maior diante disso do que o próprio Criador, porque ele nos deu o tesouro e também facilitou a nossa vida, nos deixando a fazer o próprio mapa para encontrar. Só que nós esquecemos de avivarmos uns aos outros, através de todos aqueles componentes que o mapa pode nos dar, né? Que seja a música, que seja as cores, os símbolos, né? As palavras, e tudo aquilo que envolve a alegria, a felicidade, o sorriso, o conhecimento, a instrução, e na verdade isso faz parte da verdade. Mas nós sabemos que cada vez que nós encontramos a verdade, ela soa muito grande dentro de cada um de nós, como se a ficha tivesse caído. É imediatamente reconhecido a verdade diante de nós quando ela se apresenta. E uma vez reconhecida, ela não tem mais como fugir ou nós esquecermos dela, porque ela faz parte integrante, então, dessa busca. A chamatrina, como todos sabem, e a própria palavra já diz, chama, ela, na verdade, é constituída, vamos dizer assim, de 3 plumas, de 3 feixes
de fogo, de lambida de fogo, né? Azul, dourada e rosa. Isso é uma coisa que todos nós sabemos e não precisaria eu estar dizendo. E é um simbolismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E nessa de Pai, Filho e Espírito Santo, a gente deve perguntar aonde fica a mãe, né? Aonde está a mãe? Porque, na verdade, o pai e a mãe é um gênero que existe desde a criação do homem à sua imagem e semelhança. Sim. Tanto é que foi feito o homem e, na sequência, foi feito a mulher. Então, o gênero feminino, ele tem que estar presente. Ou ele está presente na chama azul, pai e mãe, ou ele está presente na chama rosa, que geralmente, desde o começo do ano, a cor rosa ela foi designada como uma cor feminina. Tanto é que uma mulher, quando está grávida e sabe que o seu primeiro filho, o segundo filho, vai ser do gênero feminino, as roupinhas e todos os presentes vêm sempre na cor rosa. Quando não se sabe, vem no amarelinho ou vem no branco. E quando se sabe que o gênero é masculino, geralmente é azul. A chama é a mesma coisa. A chama é a mesma coisa. E a chama, ela não nasce de alguma coisa do nada. Ela nasce justamente daquilo que nós chamamos de centelha divina. Essa centelha divina é um ponto branco, que é justamente a mônada, vamos dizer assim, a criação única. Na verdade, ela passa a ser o nascedouro da chama trina, da chama azul, da chama dourada e da chama rosa. É considerada essas três chamas atributos divinos. Essas três chamas são os atributos divinos, aonde os três primeiros raios também significam os mesmos atributos: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo aqui na figura, vamos dizer assim, da mãe, né? E que depois a gente vai explicar um pouquinho melhor isso, se der tempo, porque é muito difícil de falar da chama trina em 1 hora. Me desculpe você. Então, a gente levando isso em consideração, a gente tem que lembrar que aquela centelha divina e aquele ponto branco, na verdade, consta dentro dele toda a sua evolução e desenvolvimento espiritual até o presente momento, desde a sua criação. Ou seja, desde o momento que o Criador criou você através de uma mônada e o seu espírito foi criado. E hoje você tem uma alma no corpo que nós temos. Ou seja, a minha alma está no corpo de Cleudio Bueno, assim como de todos. Mas o meu espírito ele está acima disso. Porque a alma nada mais é do que uma incorporação, na verdade, de um produto, porque eu tenho e estou na matéria. Então eu necessito dessa alma. Na questão da chama trina, funciona da mesma maneira. Nós temos lá a presença divina, eu sou, os três principais corpos, mais um desses corpos nós chamamos de santo, o santo ser crístico, ou do Cristo pessoal, ou do corpo, ou da presença eu sou superior. E embaixo estamos nós. Então eu tenho a presença divina, eu sou, eu tenho o santo ser crístico e tenho eu. Lá em cima eu tenho a presença divina e o corpo causal.
depois eu venho embaixo com o santo ser crístico, e depois eu estou aqui embaixo. Eu tenho essa ligação através de um fio, que vem desde lá de cima até aqui embaixo. Eu venho através de um fio. E em volta de mim, eu tenho, além de um cone totalmente branco, eu tenho mais estreitamente em volta de mim a chama violeta. Eu tenho, então, a presença da figura divina eu sou completa. A primeira parte é o Pai, é o raio azul. Sim. Aonde está a divina presença eu sou e o corpo causal. Ali está o Pai, a primeira atribuição. Azul. Embaixo, o santo ser crístico. O Filho. Ali, então, eu tenho o dourado. E depois vem eu. E seria a promessa do Cristo divinizado, que é cor-de-rosa. Ou a mãe, vamos dizer assim. O primeiro princípio azul é o princípio do poder, da vontade divina, da força, da coragem, da determinação, da disciplina, da fé, da proteção. Lá em cima. Na segunda metade, nós temos amor, sabedoria, dourado, porque é uma conjunção. Amor e sabedoria andam em caminho junto com o Filho. E ali nós temos o discernimento, ali nós temos a clareza, a instrução, a educação, a gentileza, a dedicação. E ali vai uma série de situações aonde esse atributo carrega no raio dourado. E por último estamos nós, envoltos no raio rosa, que tem que ser projetado de alguma forma, de uma maneira mais crística, aonde envolve, vamos dizer assim, todas as outras características que os três primeiros podiam nos dar, inclusive com o raio rosa. Que seria o branco, porque ele já vem através de um cone no cercano, desde lá de cima, né? O verde, esmeralda ou alface, como alguns queiram, o rubi dourado e o violeta, dando uma característica mais forte daquilo que nós precisamos na busca do nosso mapa, ou seja, o traçado do mapa. O traçado do mapa. O curioso é saber que essa linha que vem desde lá da presença divina, eu sou, passando pelo santo ser crístico e chegando até nós, ela passa do coronário para o coração, que é o cardíaco, na presença divina eu sou. Ela passa do coronário para o cardíaco, do santo ser crístico, e ela passa pelo nosso coronário e pelo nosso cardíaco que estamos aqui. É uma linha reta que vem desde lá de cima. A busca do tesouro é a parte de cima. É a divina presença eu sou. Nós temos que acessar a divina presença eu sou. Ali mora o tesouro. Nós temos que acessar o coração, que está no cardíaco, e depois o coronário. Nós temos que acessar esses dois pontos. A mesma coisa vai acontecer no santo ser crístico e a mesma coisa acontece conosco. Uma outra frase que nós já ouvimos bastante, vocês também já ouviram bastante, é aquela que ninguém chega ao Pai senão através de mim. Quem disse isso foi Jesus. Jesus é o Filho. Portanto, ele está justamente no meio. Ele é a presença, né, do santo ser crístico. Você não tem como acessar a parte de cima se não passar por ele. Sim. Então, não dá para pular. Aquele pulo que você quer dar já direto, esquece. Você tem que acessar ele. Você tem que dar uma carimbada nele para ele saber, olhar lá o teu currículo e falar, esse aqui cumpriu. Deixa eu aqui dar uma macetada no carimbo e avisa lá em cima que esse aqui passou. Sobe, meu irmão.
E você sobe e tem o acesso à divina presença eu sou. Nós temos que lembrar também de alguns princípios, e aí eu lembro um pouco, com carinho agora, do meu irmão, né, o Joseph Hauser, que eu digo irmão carinhosamente, porque nós tivemos uma vida em Atlântida junto, né? Então nós somos irmãos mesmo, porque nós nos recordamos dessa vida, nós dois conversando. Até ele, na verdade, foi quem puxou essa linha do baú, né? E aí nós acabamos conversando e nos identificamos como irmão que fomos na Atlântida. E hoje ele mora na Holanda e eu moro aqui no Brasil. E quando dá, nós estamos juntos para revivermos algum momento que foi o passado. Mas o Joseph, quando esteve aqui no Brasil, ele fez uma série de cursos que falava sobre Hermes Trismegisto. Não sei se alguém fez esses cursos que falava justamente da tábua de esmeralda. Dentro desses princípios existe um livro que se chama Caibalion. Também não sei quem já leu e quem não leu. Lá ele tem 2 livros muito importantes, o Hermes, um que fala sobre o Corpus Hermectium e o outro que fala sobre essa tábua da esmeralda. Ali também dá umas pinceladas em cabala, que eu não vou entrar muito nesse assunto, porque é um assunto que eu não domino muito bem, mas todos nós sabemos, né, que a tradução do hebraico para cabala é mais ou menos assim, recepção, aonde você é recebido por uma coisa maior. E ali, e Hermes, como todos também sabem, era conhecido como 3 vezes 3, que na verdade dá 9, mas 3 vezes 3 nos lembra justamente esses corpos que eu acabei de descrever, juntamente com a chama trina. Se a gente multiplicá-los, dá justamente 9. Então, perceba que a busca desse tesouro ela é muito mais ampla. Mas eu tenho que recordar algumas coisas. Lá temos 7 princípios herméticos, que são as leis herméticas. Eu não vou falar sobre elas todas, mas eu vou ficar sobre a segunda lei, que é o princípio da correspondência. E no princípio da correspondência fala que o que está em cima é o que está embaixo. E o que está dentro é o que está fora. Na espiritualidade, as palavras têm um significado muito grande. Para quem é professor de literatura ou de gramática, sabe que um A faz uma diferença enorme. E aqui diz, está embaixo, essa lei dessa correspondência. Não diz está abaixo. Embaixo é uma coisa, abaixo é outra coisa. Então, quando eu digo que o que está em cima é o que está embaixo, eu tento fazer uma reflexão ou um espelhamento daquilo que existe e está em meu torno. Ora, se a presença divina eu sou está aqui em cima e eu estou aqui embaixo, eu sou ela e ela sou eu. Mas se eu coloco ela está abaixo, bom, então não é embaixo, é abaixo, é logo na sequência. E logo na sequência eu tenho o Santo Ser Crístico. Sim. Que também é a referência primeira da presença divina eu sou, que está acima. Eu tenho uma sequência aqui que me mostra a legitimidade da verdade dos ensinamentos de Hermes, ou poderia chamar de Tote. Hermes na Grécia, Tote no Egito, aonde esses ensinamentos todos vieram para nós. Referendado mais uma casa andada em nosso mapa, a gente percebe que o circuito da chama trina é nos favorecer
para o encontro do tesouro. Ela, na verdade, em suma, é o mapa. Só que nós não estamos sabendo perfeitamente andar pelas casas desse mapa. Eu lembro a todos que há muitos anos atrás, hoje está tudo diferente nas nossas vidas, mas eu costumo usar esse exemplo. Não sei se vai calhar para alguns, porque alguns são mais novos, então talvez não tenham essa lembrança. Que nós estamos vindo de um processo de cozimento da nossa alimentação, de um fogão que é a lenha. Veja que eu não fui lá na fogueira, eu já vim aqui do fogão a lenha. Depois do fogão a gás, agora nós temos muitas coisas elétricas. Então eu vou pegar o fogão a gás, que fica entre uma extremidade e a outra e fica no meio. E nós temos no fogão a gás, né, algumas bocas. Sim. Algumas bocas no fogão. Alguns de 6, outros de 4 bocas eram antigamente, aonde a gente pegava e acionava um botão, o gás vinha, a gente pegava o fósforo, punha, ele pegava fogo. Ele pegava fogo. Às vezes, né, o fogão não estava muito bem limpo, ou ele estava com defeito, e a boca não saía completamente as chamas da boca. Sim. Não saía. Saiu com um defeitinho aqui, um defeitinho ali, saía meio assim. Você tentava pegar fogo na onde não estava saindo, mas não pegava, mas você punha a panela em cima e o né? E aí, se tivesse ainda muito pouco fogo para aquilo que você precisava cozer, você ainda ia no máximo. Aí, então, era aquele fogaréu que saía até pelo lado das panelas ou envolvia a chaleira, né? Eu sou do tempo da chaleira, né? Envolvia a chaleira. Aí se diminuía um pouco, porque aí começava a pegar fogo, ficava preto, umedecido, né? Aquele recipiente. E depois, na hora de você lavar, você tinha que pegar e dar brilho naquilo ainda. Você tinha que deixar tudo dando brilho. Eu sei arrumar uma cozinha como poucos, digo com falsa modéstia. Então, eu sei bem o que é isso. A chama que nós temos no coração, ela é um pouco próxima a isso. Bom, Bueno, já que você está falando que é um pouco próximo a isso, tem algumas simbologias e algumas referências que nós teríamos que fazer a esse exemplo que eu acabei de dar, né? E um deles é o seguinte: é a altura que essa chama tem em nós. Já que ela faz parte de uma câmara totalmente secreta, porque inúmeras vezes todos nós fizemos raio-x, fizemos endoscopia, fizemos um monte de coisa que ela nunca apareceu, é lógico que ela vibra numa sintonia e num plano totalmente diferente do material. Então, ela não vai se reproduzir em nenhum exame que hoje a gente possa fazer. Isso eu não sei no futuro, mas hoje é assim. Então, que tamanho teria essa chama e essas plumas dentro do nosso coração físico? Porque é lá que ela mora e lá que ela reside, junto com a centelha divina. Eu diria, hipoteticamente, que ela não tem mais do que 2,5 centímetros. Pegue uma régua e veja o que é 2,5 centímetros numa régua. É um pauzinho, mais um pauzinho e metade daquele pauzinho. O tamanho dela e da sua vibração dentro de nós hoje tem aquele tamanho. Mas a minha tarefa, para mim descortinar o mapa por completo, para que eu possa chegar no Santo Ser Crístico e lá eu receber uma carimbada, para eu poder chegar na presença divina eu sou, eu tenho que aumentar essa chama. Uhum. Eu posso aumentar essa chama porque 2,5 centímetros é 1/4 daquilo que ela pode ser. Se eu tiver uma vibração diferente, se eu tiver uma frequência diferente
E se eu mexer no meu botão, querendo dar mais gás para ela? Eu tenho que buscar uma harmonia e um equilíbrio dessas chamas, para que ela tenha uma altura maior. Por que isso? Porque em nós, essa chama, embora você veja ela em qualquer fotografia, em qualquer imagem que você vai ver a chama trina, você vê ela bonita e todas do mesmo tamanho e vibrando com as mesmas cores. Isso não acontece em nós. Ela está com tamanhos diferentes, tem vibrações diferentes e frequências diferentes. Sim. Isso nos atrapalha imensamente no projeto de ir em busca do tesouro. Em outras palavras, ele está no oceano e nós estamos no deserto. Estamos procurando ele em um lugar completamente diferente. Porque nós estamos totalmente fora dessa conexão e sintonia da chama trina. Bom, o que eu tenho que fazer? Como mexer nesses botões? Como acertar os tamanhos? Como acertar essa vibração? Como acertar essa frequência e fazer com que ela vibre? Aqui eu sou obrigada a usar uma outra imagem. A imagem, novamente, do santo ser crístico, que vem sempre na figura para nós, em qualquer estampa, como se fosse o Mestre Jesus. Se você olhar, só está faltando ali, sei lá, o manto dele é rubi dourado, porque o resto já tem tudo. Né? O cabelo, o semblante, as mãos abençoando. Ele é o próprio santo ser crístico. Ele é o Filho. E ninguém chega ao Pai senão através dele. Então, mais uma vez, se vocês já viram, ou pelo menos já presenciaram alguma figura da chama trina, com o Mestre Jesus, aonde a chama trina vem desde os pés dele, cruza na altura do cardíaco e sobe até acima dele. Algum de vocês já devem ter visto essa imagem, de alguma forma, em algum lugar, aonde de repente a imagem do Mestre Jesus aparece envolto na chama trina, mas a centelha divina, na verdade, está no chão dos pés dele. Sim. E a chama trina cruza pelo cardíaco dele e sobe até mais o alto. A nossa busca é por essa chama. Sim. Não é nem para a chama de 1 centímetro. Eu não quero fazer de um quarto a sua totalidade. Eu quero a chama que é envolta e que o Mestre Jesus conseguiu. Aquela chama que me envolva o corpo todo. Essa é a sua busca. Uhum. Esse é o seu mapa do tesouro completo. Completamente com as mãos no tesouro, vamos dizer assim. Com esse achado. Então, a sua busca é em função justamente dessa chama, que envolva o seu corpo todo. Bom, numas lições que o mestre Kutumi deu em 1966, ele fala um pouco sobre isso, Carmen. É mesmo? Ele discorre. Por isso tem que estudar, né? Tem que... Tem que estudar, e você congelou. Você está congelado. E aí, família Pax, vocês estão conseguindo me assistir, pelo menos? Hello, Buenicio, você congelou. Acho melhor você sair e entrar de novo. Eu quero aí mandar um abraço para o Ricardo Pastore, que está colocando os corações da chama trina desde o começo, o azul, dourado e rosa. Um beijo para Carla Bruscato, que é voluntária da Pax, para Zizi, aí na Flórida, querida. Beijo grande, estamos juntos, energeticamente, por enquanto, e vamos seguindo aí o fluxo, né? E agradeço a todos vocês pela sintonia. Lembrando que amanhã eu estou aqui às 5 horas conversando com a Valquíria Lacerda sobre o Conselho Kármico e a bem-amada Mãe Quanin.
E agora a gente vai aguardar aí o Cláudio Bueno entrar novamente para que ele possa concluir este nosso bate-papo da energia da chamatrina. Obrigada aí por vocês colocarem que vocês estão me assistindo. Pelo menos ótimo. Estamos aqui, né? Ele havia comentado que lá em Tapicerica está bem ruim hoje a internet dele. Estava falhando bastante. Enfim, vamos aguardar. Hello, Bueninho. Cadê você? Ele já está entrando novamente. Olá, vou dar boas-vindas ao Bueno, para que a gente possa continuar. Então, ele estava falando sobre o bem-amado mestre Kutumi e as pesquisas da energia da chamatrina. Carmen. E aí? Carmen. Então, foi você que sumiu para variar. Eu acho que a sua câmera, você se mexe muito na cadeira. E conforme você vem para frente do vídeo, é que a coisa começa a girar. Você deve ficar numa posição só. Ok. Porque quando altera a câmera na sua imagem, é que a coisa começa a ser desconfigurada. Então, se você puder ficar numa posição só, é melhor. Tá bom, porque quem sumiu foi você. Eu continuei aqui. Agora, eu não sei onde eu parei, entendeu? Você parou no mestre Kutumi, mas a Tuca está perguntando se os cães também têm chamatrina. Não. Não. Ok. A evolução do reino animal é diferente. A evolução do reino vegetal é diferente. A evolução do reino mineral é diferente. A evolução do reino angélico é diferente. Cada um temos um tipo de evolução. Sim. Nós fomos criados depois dos animais, eles vieram antes. Né? Inclusive, o último animal, se não me falha a memória, foi a baleia. Depois veio nós, e nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, do Criador. Então, a evolução dos outros reinos, ele passa de forma diferente. Existe a evolução? Evidente que existe. Do mineral para o vegetal, do vegetal para o animal, do animal para nós, e assim sucessivamente. Bom, deixa eu voltar, já respondendo a pergunta dela, deixa eu voltar para o Kutumi. Então, em 1966, diante de uma palestra que estava sendo dada para jovens discípulos e estudantes, o Kutumi vem através de uma canalização e diz como fazer esse equilíbrio da chama trina. Ele fala assim, nós precisamos fazer o equilíbrio da chama trina e ficarmos prontos para acessarmos o santo ser crístico. Às vezes é colocado para nós como o santo ser crístico sendo o nosso anjo da guarda. É o nosso anjo da guarda, não o anjo da guarda que caminha conosco todos os dias. É o anjo da guarda que nos permite ter o acesso à parte de cima. Ele não vai deixar que a impureza acesse a parte de cima sem um controle absoluto da parte dele. Né? Porque ele, vamos dizer assim, é o mensageiro das suas respostas e do seu trabalho na materialidade. Então, esse anjo da guarda não é um anjo da guarda que, quando a gente era criança, a gente rezava para ele tomar conta da gente todos os dias e vigiar os nossos passos. Esse anjo da guarda existe, mas esse é um outro anjo da guarda. Esse anjo da guarda, o santo ser crístico, na verdade, é a figura de um mensageiro entre o céu e a terra. Ele é um mensageiro. Bom, colocado isso e voltando lá para o mestre Kutumi, ele fala que às vezes a gente parece uma torre de Pisa com a nossa chama trina. Que a gente fica torto, meio inclinado. Que nem isso a gente consegue acertar. Além de não dar gás para ela, para aumentar a sua altura, a sua vibração do azul ficar na tonalidade certa, o dourado ficar na tonalidade certa, e o rosa ficar na tonalidade certa, com a vibração correta na sua frequência, e não ter nem altura, a gente ainda fica torto com ela. Fica parecendo uma torre de Pisa, segundo ele.
Então, a gente tem muita coisa para consertar Sim. na nossa chama trina. A gente tem coisas que às vezes passa ao largo e a gente não percebe, porque a gente vê as imagens, a gente faz os estudos e a gente olha tudo que está ao nosso redor e às vezes a gente vê da mesma forma e rebate aquela mesma forma em nós. Ah, a chama trina é isso. Então eu tenho o cartaz da chama trina no meu altar, ela vibra naquele azul, vibra naquele dourado e naquela cor de rosa, e eu me espelho naquilo que aquilo está em mim. Não. Aquilo é a sua busca. Aquilo é o que você pretende ser. Não o que esteja acontecendo em você. Bom, falando isso e já voltando de novo para o Kutumi, ele nos dá, vamos dizer assim, mais uma jogada no nosso tabuleiro, na busca do nosso tesouro. Ele fala assim, já que você chegou nessa casa, você tem direito a jogar mais 3 vezes. Puxa vida, o Kutumê é bonzinho pra caramba, hein? E além de ser bonzinho pra caramba, e ter sido Chorran do Raio Dourado, ele nada mais é, nem menos nada do que é um instrutor do planeta, um instrutor planetário, junto com o Mestre Jesus. Veja só, os dois ocupam na mesma sala, cada um trono, dando as mesmas lições que a gente precisa. Como eu tenho uma teoria, por que está os dois e não um só, isso é papo para uma outra vez, e quem sabe, numa das vivências na Pax que eu já introduzi. Mas o Kutumi fala assim, você chegou nessa casa, nessa hora do tabuleiro, ó, o seu presente é o seguinte, você tem direito a jogar mais 3 vezes, para ver se você anda, para você ver que se você não cai em nenhuma casa, que você tenha que voltar para trás. Então ele te deu mais uma chance. E ele diz o seguinte nesse presente, você tem que usar 3 Elohims para que você consiga isso. 3 Elohims. Bom, primeiro eu preciso saber o que é Elohim, porque se eu estiver jogando o jogo e não souber o que é um Elohim, naturalmente as 3 jogadas não vão ter efeito nenhum. Porque ele diz o seguinte, eu tenho que usar 3 Elohims. Se eu tivesse na vivência da Pax, eu perguntaria para a classe. Classe, quais são esses 3 Elohims? Mas eu não estou na classe. E eu não estou vendo quem está participando. Eu só vejo você. Então eu pergunto para você agora. Quais seriam esses 3 Elohims? Os Elohims? Elohim. São 7. Eu vou precisar de 3. 3. Hércules, Cassiopeia e Órion. Por que eles? Porque é primeiro, segundo e terceiro raio, azul, dourado e rosa. Aí que nós estamos numa premência muito grande, porque cada um deles também representa um elemento. Quais os elementos que eles representam? Ah, não tenho ideia. Veja, nós falamos que nós precisamos aumentar essa altura. Nós precisamos aumentar a altura da nossa chama. Assim como é lá no gás, então é fogo. E eu mexo no botão para que essa chama ela aumente, o que eu preciso para que ela aumente? Fogo, ar. 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 Eu preciso primeiro ar. Respirar. A chama, ela só vai pegar fogo se ela tiver ar. Se ela não tiver ar, ela não vai frutificar. Uma vez que eu tenho ar, qual é o segundo? Fogo. Vale o segundo, você falou. Fogo. O fogo. Eu tenho fogo. E qual é o terceiro elemento que eu necessito? Terra. Não. Água. Terra
terra eu já sou. Água. Terra eu já sou. Eu estou aqui. Eu estou falando dentro de mim. Eu estou falando Então é dentro água. de mim. Ah, bom, então é água. Eu, para viver, eu preciso respirar. Sim. Eu, para ir buscar alguma coisa dentro da espiritualidade, eu preciso do fogo. Sim. E qual é a outra coisa que eu preciso? Água. Veja, pare, não responda, não. Vamos construir. Vamos construir. Eu, aqui na pirâmide. Santo ser crístico no meio. Presença divina, eu sou, última etapa. Eu, matéria, ar. Sem ela eu não vivo. Segundo estágio, santo ser crístico. Ninguém chega ao Pai senão através de mim. Fogo. Terceira etapa e última. Eu acesso de que maneira? Com qual Elohim? É um Elohim que não está à nossa disposição. Mas nós sabemos que o elemento existe. Qual é esse elemento? O éter. O éter. O éter. Okay. Porque o éter é a última aspiração. Sim. É o último degrau desse circuito. Eu tenho que usar 3 Elohims que me permitam, como num jogo, né, onde o 2, ou o Ais, ou o Coringa, sejam as peças que me faltem para qualquer situação que eu procure dentro da busca ao tesouro. Eu tenho ar, eu tenho fogo, estou na busca do éter, que é um terceiro, vamos dizer assim, elemento, que seria o nosso quinto elemento, da qual o Elohim não está descortinado. Por que ele não está descortinado? Porque os outros 2 eu não soube usar. Então, eu não tenho acesso ao terceiro. Ele deu o enigma, mas não te deu a solução. A solução tem que ser dada por você através do seu trabalho e da sua busca. Sim. Você está numa caça ao tesouro. Ele apenas deu mais uma pista. Ele deu mais uma pista da sua busca ao tesouro. Bom, mas com 2, eu tenho condição de avançar mais casa nessa busca ao tesouro? Evidente que tem. Através do ar e do fogo, quanta coisa eu não posso fazer na chama trina? Quanta coisa eu não vou poder fazer até atingir esse segundo estágio, que é o do santo ser crístico, e mostrar para ele que eu sou merecedor do terceiro estágio do éter, aonde eu vou ter o encontro com o terceiro Elohim. Então eu tenho que fazer a minha parte. Sim. E como eu faço a minha parte agora? Usando esses 2 principais Elohims que eu tenho, do ar e do fogo, acessando o primeiro estágio, que sou eu, e tentando acessar o segundo estágio, que é o santo ser crístico. Quais são os instrumentos e as ferramentas que eu tenho na mão para poder trabalhar? A altura da chama trina, a vibração da chama trina, a frequência da vibração da chama trina e o tamanho da chama trina. Quais seriam esses instrumentos? Eu tenho 5 minutos, né? Ou menos. Tem 5 minutos. Eu vou ter que desencarar. Não dá, entendeu? Esse é um assunto que não dá. Mas olha, estou fazendo ginástica, hein? Você quer Prometo que eu estou fazendo ginástica. Você quer fazer eu quero. Semana que vem? Não. Eu posso até fazer a segunda parte, mas eu preciso concluir essa parte para que as pessoas entendam quais são as ferramentas que ela tem na mão. Então fala. Né? A primeira ferramenta que ela tem na mão é a meditação. Meditação. Sem meditação, você não vai alcançar absolutamente nada. A necessidade da meditação, ela é primordial. A segunda, a respiração. Existem módulos e meios
de você fazer com que a sua respiração acesse pelo menos os 4 principais elementos que nos circundam: o fogo, a terra, o ar e a água. Nós temos que trabalhar a nossa respiração para que esses 4 elementos se tornem um, dentro do contexto da nossa chama. Terceiro, nós devemos explanar a nossa vontade ao Criador. Ah, mas puxa, peraí, mas isso eu faço na meditação. Não, ela tem que ser explanada verbalmente. Verbalmente. O Criador quer escutar de você o que você tem dentro de você, mesmo que ele já saiba antes de você se pronunciar. Ele quer ver como que essas palavras, a tonalidade, a vibração e a frequência, elas vão ser verbalizadas. Isso mostra a sintonia, a conexão que você tem com ele através da sua chamatrina. E por último, e não menos fraco do que isso, né? Aliás, eu não sei dimensionar, na verdade, o tamanho dessas ferramentas. É bom que se diga isso. O Bueno disse primeiro a meditação, o Bueno disse depois a respiração, depois o Bueno disse a verbalização, e agora o Bueno vai dizer a última. Porque eu não quero dizer que a primeira é melhor que a terceira é melhor do que a segunda é melhor do que a quarta. Não. Mas todas elas têm que ser usadas de uma forma concentrada, focada. A última não poderia ser nada menos, nada mais do que o próprio silêncio. Mas um silêncio que não é o silêncio da televisão, da vitrola, da música, ou de você ficar quietinho, mexendo o pé para fazer exercício, ou as mãos para ver se está corrente sanguínea passando. Não, o silêncio é absoluto. É absoluto o silêncio. É a busca da unidade, né? Que é o Criador com você, que está dentro de você. A chama trina é o Criador dentro de você. A chama trina é Deus dentro de você. Por isso você é um co-criador. Bom, eu me despeço agora. Se quiserem um segundo capítulo da chamatrina, a gente pode pensar. Ou se propuserem um outro tema também durante a semana, vocês avisem a Carmen me avisa e a gente pode então discorrer sobre esse tema. Espero que todos tenham um final de quinta-feira maravilhoso. Adentrem um final de semana amanhã, na sexta-feira, com muita paz, com muita alegria, junto a todas aquelas pessoas no sábado e no domingo a quem vocês amam e estão ao seu redor, esperando que a semana comece bem iluminada, com muita saúde, com muita proteção, muito trabalho, porque todos nós hoje em dia precisamos. Gratidão, Carmen. Gratidão pelo convite. Obrigada, Bueno. Amanhã eu estou aqui às 5 horas com a Valquíria Lacerda, que vai falar sobre o Conselho Carmo, que é a bem-amada mãe com a Ani. Gratidão, namastê, família Paz. Obrigada, Bueno. Beijo.